Olá, amigos! Free Britney acabou de chegar na Netflix. Vamos comentar aí tudo o que aconteceu nessa temporada. E é claro, começando por essa relação bem complexa entre as irmãs Glória e Inês. Elas já começam brigando e dá pra ver que a relação delas é extremamente complexa. Entretanto, num primeiro momento, apesar de ser um pouco estranho, a gente pode entender ali que é aquela relação entre irmãos, né? Existem muitos irmãos que brigam, mas se protegem quando necessário. E quando elas encontram ali aquela caixa e acreditam que é amaldiçoada, após descobrirem que o pai delas está com câncer, né? Elas já perderam a mãe, aí elas descobrem a doença do pai. E elas ficam com aquilo na cabeça, que aquela caixa é amaldiçoada, e colocam a culpa de tudo nisso. Elas acabam se unindo em determinado momento, porque elas acreditam que elas precisam combater ali, investigar sobre aquela maldição para poder combater aquilo e salvar o pai delas. Então, nesse momento, a gente vê uma pequena união delas, dando essa impressão de que elas são irmãs, né? Esse tipo de irmãos que vivem em conflito, mas quando é necessário, estão ali para proteger um ao outro. Só que as coisas entre elas vão ficando muito mais complexas, especialmente após o aparecimento do Rush. Elas vão se aproximando dele, especialmente aí a Glória, mas a Inês também gosta dele, é ela quem tem a iniciativa no primeiro momento. E aí ele fala que não, porque ele gosta da Glória. Nesse momento até parece que ele tá sendo fofo, né, gente? Mas vamos comentar sobre ele mais na frente. E aí ele fala que gosta da Glória e é aí que pra mim as problemáticas ficam ali bem tensas. Isso porque a Inês simplesmente tem a atitude de mentir pra ele, né? Ela não aceita no primeiro momento que ele goste da irmã dela. Pra começar, que ela, quando ele fala Glória, ela já acha que é outra pessoa, como se ninguém pudesse gostar da irmã dela, né? Não pudessem preferir a Glória do que ela. Então aí já começa o primeiro problema. Depois, não satisfeita quando ele confirma que gosta da irmã dela, ela mente pra ele, para que ele não vá atrás da irmã dela. E depois ela também mente pra Glória, para que ela desista dele. Então, assim, não tem como passar pano pra essa atitude dela. Que irmão faz isso, sabe? Por mais que elas tenham ali as brigas delas, as diferenças, não foi nada legal isso que a Inês fez. Ela simplesmente mentiu pra que a irmã não ficasse com ele, já que ela não poderia ficar. Então, assim, eu achei bem questionável esse momento. E aí continua desenrolando, a Glória chega a brigar com ele, né? Ela fica chateada por conta disso, mas mais pra frente eles acabam conversando e ele, né, descobre aí, a própria Inês acaba contando pro Rush que foi tudo uma mentira dela. E aí depois ele conta isso pra Glória e os dois passam a ficar juntos. E é claro, gente, que a Glória fica muito revoltada nesse momento. Ela fica com muita raiva da irmã dela, né? Começa a ver a irmã dela como uma mentirosa e assim, não é pra menos nessa ocasião, porque a Inês realmente foi péssima. É claro que, abrindo um parêntese aqui, a gente também precisa falar das problemáticas da Glória. Ela tem uma agressividade assim fora do normal, independente do passado, do que elas viveram. Ela é muito agressiva. Os amigos, a irmã o tempo todo falam dessa agressividade e ela parte pra cima das pessoas, né? Ela chegou a agredir o Rushin, agrediu a irmã dela. Os amigos têm medo que ela acabe agredindo eles também, caso eles digam alguma coisa que ela não goste. Então ela tem uma problemática muito séria com a agressividade. É algo que eu acho que deveria ser melhor trabalhada na série. Especialmente porque é uma série teen, a trama é bem teen mesmo, tanto que a gente vê que é bem levinha, é uma série feita para um público mais jovem, provavelmente talvez não agrade aí pessoas mais velhas, porque realmente ela foi feita aí para pessoas mais jovens. E, gente, então eu acho que essa questão da agressividade poderia ter sido melhor trabalhada, porque isso não pode ser tido ali como normal, né? A Glória agir daquela maneira. Tudo bem que tem ali uma questão no colégio, ela sofre uma certa punição que eles inclusive conseguem reverter depois, mas eu acho que falta trabalhar melhor isso. A Glória simplesmente é agressiva em diversos momentos e eu acho que falta um diálogo, um trabalho em cima dessa questão, porque isso não pode ser tido como algo normal, especialmente para um público tão jovem achar que é normal ser agressivo dessa forma, partir para cima de outras pessoas. Mas enfim, voltando aqui, a Glória tem essa problemática também, mas nesse momento é super compreensível que ela fique revoltadíssima com a irmã dela. Afinal de contas, a Inês mentiu para que ela não ficasse com o Rustin, né? E foi horrível da parte dela. E é aí, gente, que vem a grande surpresa dessa temporada, que é o fato da Inês descobrir que, na verdade, o tio delas pagou pro Rustin virar namorado da Glória. Assim, algo que pra mim também não tem justificativa, independente do que ele quisesse ali trabalhar pra ajudar a Glória. Você pagar alguém pra se relacionar com a pessoa não é nada bacana.
E ele aceitou, né? O Rishin aceita isso, começa a se envolver com a Glória, e eu acho que esse é um grande choque ali nessa temporada. E aí a Inês não sabe como contar isso pra irmã, porque ela está com raiva dela, ela chega a contar pros amigos que se unem, mas todos têm medo de falar com a Glória exatamente por conta desse problema dela com a agressividade que é bem grande. Mais pra frente eles acabam revelando pra Glória, né, que o Rustin foi pago pra ficar com ela não acredita, mas ao confrontá-lo, ele revela isso. E aí que vem um novo problema, porque ela fala coisas pesadíssimas, né? Quando ela explode, ela fala um monte de coisas ali pra ele. Fica super chateada, mas ela decide que ela deve pedir desculpa pra ele. Deu pra ver, né? Ele fala ali que ele realmente se arrependeu e começou a gostar da Glória de verdade, então ele parou de aceitar o dinheiro e tudo bem. Então que eles fizessem as pazes depois, mas eu já achei a Glória até branda demais ali, indo pedir perdão pra ele. Afinal de contas, ele poderia ter procurado ela, porque o primeiro erro foi dele. Ela errou ali explodindo? Sim, errou. Mas, gente, ele tinha aceitado o dinheiro pra ficar com ela, mesmo que ele tenha se arrependido, eu acho que cabia ali uma atitude dele de procurá-la e se desculpar pelo que aconteceu e conversarem. Mas não foi isso que aconteceu, na verdade é a Glória que decide ir lá e pedir perdão pra ficar junto com ele. Só que nesse momento as coisas pioram muito em relação a Inês, porque ela vai conversar com ele lá e ele começa a debater que ela sempre gostou dele e que ela não está, né, conseguindo superar, e até parece que no primeiro momento ele tá falando dela, mas aí eles se beijam e ele beija ela também. E assim, horrível, na minha opinião, horrível. Gente, a Inês é irmã da Glória, não tem como a gente achar compreensível primeiro que ela minta pra irmã sobre o cara, pra que a irmã não fique com ele, e depois que ela beija esse cara pelas costas da irmã, sabendo que a irmã tá lá no quarto chorando, super magoada. Que tipo de irmã é essa, sabe? Com irmã assim você não precisa nem de inimigo. E em relação a ele, eu não preciso nem comentar a série de erros que ele cometeu. Primeiro começou a se relacionar com a menina por dinheiro. Tudo bem, se arrependeu e parou, mas depois ele fica com a irmã dela. Assim, péssimo. Eu acho que eu até estava gostando dos dois juntos, mas depois de tudo isso, eu acho que a Glória merece alguém muito melhor. E assim, a Inês definitivamente, gente, ela precisa dar um jeito na vida dela, né? Porque irmãos, né, são nossa família, são pessoas preciosas que a gente tem, e ela fazer isso com a própria irmã. Tudo bem que a Glória tem os problemas dela, mas nada justifica você trair uma pessoa que você goste tanto. E saindo um pouco desse arco, a gente tem aí a Mariluna, que foi super importante também nessa temporada. Ela é a senhorinha que aparece ali e eles acham que é a dona da caixa, que ela é a Marisol, que morreu, que é um fantasma, mas mais pra frente a série revela que elas são irmãs gêmeas e que ela sente muito, né? Ela que deu a caixa pra irmã, a irmã morreu, então ela sente muito por isso, e que na verdade ela inventou aquela história da caixa ser amaldiçoada, e ela se torna bem amiga da Glória. Eu achei bem bonito de ver elas juntos, e até mesmo a Glória ajudando ela a se reaproximar da família, sabe? A criar um vínculo ali. E ali no final, a coisa mais aleatória do mundo aconteceu, que foi ela revelar ali sobre ter muito dinheiro e fazer uma proposta para eles um tanto quanto inusitada de gastar ali muito dinheiro. E enquanto eles estão felizes comemorando, ela é procurada ali por alguns homens que querem o dinheiro. E acaba ali naquele suspense do que aconteceu, dando a entender que ela teria sido atingida ali na confusão. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas eles deixam desse jeito para criar o suspense, e a gente ainda não sabe o que vai vir dessa trama toda, né? Mas dá pra ver que essa questão do dinheiro aí deve ser importante em uma próxima temporada. Além disso, temos outros personagens muito marcantes aqui nessa temporada. Os amigos delas, né, o Ken e a Demi, eles são super importantes, e já começa ali eles vivendo um certo conflito, porque o Ken está no namoro com o André, mas ele quer terminar com ele e ele gosta da Demi, que é a melhor amiga dele. E eles vivem esse conflito por um tempo, porque há anos atrás ela disse, né, sobre não ter interesse nele por gostar de homens, enfim. Eles ficam nesse conflitozinho até que eles finalmente ficam juntos, e aí parece que eles vão ser um casal super fofo e amado, e só que não, né? Não acontece isso. Porque logo depois de ficar com ela, e ainda assim, gente, faltou muita atitude da parte do Ken, né? Porque ele quer terminar com o André, mas não tem essa iniciativa, não termina com ele. Aí ele fica com a Demi, o André fica chateado. Aí ele assume o namoro com a Demi e depois fica correndo atrás do André, sabe? Assim,
não sabe o que quer, então faltou muita maturidade da parte dele e por fim, depois de todo esse conflito, de absorver tudo isso que aconteceu com ele, ele acha que é melhor terminar o namoro e ser amigo dela, ou seja, tudo isso aí foi em vão, mas ela fica tranquila porque ela acha que ele é o destino dela e então que eles vão ficar juntos se for pra ser, né? Então ela fica tranquila com tudo isso e ele realmente é muito confuso, não dá pra saber o que ele quer, cada hora uma coisa. E já o André, ele é um alívio cômico, né? Ele é bem engraçado. Ele tem esse relacionamento com o Ken, mas quando eles terminam, ele percebe que já era pra ter terminado mesmo, que o Ken já queria isso, e aí ele arruma um novo namorado e está ali com seus próprios dilemas. Em contrapartida, a gente tem o drama que fica ali por parte do pai das garotas, que está com câncer. Quando elas descobrem isso, ele chega a mentir que não é nada grave, mas depois elas descobrem que as coisas não são bem assim e eles não têm dinheiro para poder lidar com todo o tratamento, né? E o pai delas está bem mal, então essa aí é a parte dramática da série. E no final fica aquela questão sobre o dinheiro que pode ser usado para isso e a gente não sabe o que vai acontecer a partir de então. Mas e vocês, gente, o que vocês acharam dessa série? Como eu disse, é uma série teen e eu acho que não é uma série para qualquer pessoa. Falta muita maturidade nos personagens, até por eles serem muito jovens, é uma trama bem levinha, então é voltada para um público mais jovem mesmo. E talvez aí muita gente não curta a série. Em contrapartida, pode ter muita gente aí, principalmente o público mais jovem, que se apega aos personagens. De uma maneira geral, eu acho que a série poderia ter tratado várias temáticas importantes bem melhor aqui nessa temporada e eles escolheram não fazer isso, mas vamos ver o que acontece caso tenha uma próxima temporada. Então, gente, deixei tudo pra saber se vocês gostaram, qual casal que vocês mais gostaram na série. Vocês shipparam um casal? Afinal de contas, os casais eram todos errados aí durante a temporada. Conta pra mim pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!